Fala galera, muito boa tarde, vocês estão firmes? Hoje estamos mais um dia abençoado aqui na roça. Estamos aqui na nossa roça de Giló, dando uma olhada aqui. A gente deu uma cobertura aqui ontem, tava chovendo todo dia, moçada. Aí foi eu dar a cobertura, a chuva deu uma encheada. Aí tem alguns pezinhos que já tá sentindo. Então vamos dar uma molhada para absorver esse adubo, né? E para evitar já problema, né? Para evitar de murchar, de acontecer alguma coisa aí. Tem uma rocinha aqui com 900 pés de Giló. 900 pés de Giló aqui, nesse pedaço onde tá molhando. Até lá embaixo, né? Tá molhando 3, tem mais 3 as pessoas para baixo. E ali embaixo tem uma roça de Giló que a gente tá colhendo já tem 3 meses. Um Gilózinho verde escuro, aqui é o Giló Teresópolis e o Giló verde escuro também. Coloquei as pessoas assim próximo um do outro. Você pode ver até que a água tá batendo um no outro. Por causa da... Como o pedaço é pequeno, eu já dividi a irrigação já em 2 setores. Porque quando o Giló tá maior, as pessoas estando pertinho assim, ele tem uma facilidade muito maior para molhar esse pedaço aqui. Como por exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu vou usar o exemplo desse pedaço. Esse pedaço que você está vendo que quase não molhou. Já esse pedaço aqui onde as pessoas encontram no outro já tá bem molhado. Eu tenho que trocar essa tubulação minha também, que aqui é na mangueira de 3/4. Eu vou trocar para 1 polegada, vai melhorar aí um tanto bom já. Dando essa bomba aqui, moçada, ela é uma bomba barata. Ela é uma bomba aí de 1 cavalo. Eu comprei ela para irrigar umas roças de milho que eu plantava aqui. Agora eu tô plantando milho no gotejo, porque o milho, a roça é maior, aí dá menos trabalho. Mas ela é uma bombinha fraca, então é uma irrigação de baixo custo. Então eu trocando a mangueira aí já vai melhorar muito já essa irrigação minha. O Giló deu uma murchadinha. Essas mudas aqui que a gente plantou não tava tão bonita. Não sei, eu acho que elas veio um pouco mais novas. Então não tava na hora ainda de plantar, mas tá bom. Essa época do ano é uma época muito difícil por conta da variação de clima, né? Olha aí, 4 dias atrás já não tava a gente não tava tendo jeito de trabalhar, moçada. Tanto que tava chovendo. E aí hoje, ali já tem 3 dias já sem chover. 3 dias já sem chover. Então é altos e baixos de temperatura. Uma hora a umidade tá muito alta e umidade com calor, vocês sabem que é propício para doença. Ainda mais na minha área aqui que tem muito míldio, antracnose, doença de raiz. Então tem que ficar bem esperto. Esse Giló foi plantado sem adubo. Então a gente jogou antes de ontem um 4-30-10. E aí desde lá não choveu. Por exemplo, hoje é terça-feira. A gente jogou o adubo aqui no domingo. Domingo de manhã choveu. Mas domingo à tarde o sol foi muito quente. E aí domingo não choveu, segunda não choveu e hoje também não choveu e o sol tá bem quente. Então essas variações de temperatura é muito importante molhar. Aqui eu vou estar molhando esse pedaço aqui 1h30. Depois vou descer lá para baixo e molhar mais 1h30. E aí se não chover de novo amanhã, aí quinta-feira a gente entra molhando de novo. Porque a planta nessa idade ela sente muito. E é importante, amanhã eu já vou fazer um fungicida aí para antracnose e míldio. Vou fazer aí, ver se eu faço um Bravonil com um Manzate. E aí depois fazer já na raiz, já para evitar doenças de solo. Então é um pedacinho aqui que até é grande. É um pedaço aqui de 16 de largura por... Não, 18 de largura por 80 de comprimento. Lá embaixo tem uma roça de Giló. Então a gente plantou só até ali na roça de Giló. Aí tem 200 pés de berinjela, não, 150 pés de berinjela e 900 pés de Giló. E na outra roça a gente plantou milho, mas eu tô analisando e tô pensando em parar de mexer com milho e ficar mexendo só com as roças de Giló, essas coisas. Pra gente ficar mexendo só com isso e sempre ter roça. Sempre colher um Giló bom, não deixar ficar muito velho, sabe? Então tô pensando talvez até em trocar já para essa roça. Porque essa roça, o final dela, creio eu que vai pegar a época da seca, né? Porque trocar a mangueira, eu falo, para tocar mais umas pessoas. Que aí vai trocar 4 aqui e 2 lá embaixo. Aí diminui um pouco o tempo de irrigação. Então tô pensando seriamente em trocar essa mangueira para 1 polegada, que já vai dar uma melhorada muito boa na irrigação. A questão aqui da mangueira é porque a bomba é uma bomba de 1 cavalo. Então essas 3/4 aqui já foi de mangueira que eu tinha aqui na roça, então eu não comprei. Então é uma irrigação feita para ser barata mesmo. Porque eu irrigava
quando eu plantava milho na época da chuva, né? Então tocava aí 15 aspersores, mas trocava pouco tempo, entendeu? Então agora a gente vai depender mais, porque a gente tá aqui no mês de dezembro. Então aí janeiro, fevereiro, mais ou menos fevereiro a gente vai começar. Começo de março a gente vai começar a colher essa roça de jiló. Então a gente tá colhendo em média aqui 4, 5 meses de colheita. Vamos colocar 5 meses de colheita. Então abril, maio, junho, aí ó. Maio já praticamente não tem mais chuva na minha região. Então eu vou ver se eu troco essa mangueira logo. E outra coisa também que tá me estressando até nessa bomba é isso aqui, moçada. Você coloca o trem para molhar aqui, igual eu ali, ó. Tem que pôr umas 3 caixas de jiló pelo menos ali embaixo. Porque os trem não vai funcionar aqui no dia do Natal, né? Hoje é terça-feira. Quero ver se eu ponho um tanto bom hoje. E aí a gente quer trabalhar e a bomba fica aí, ó, parando. E como é uma bomba fraca, olha aí, parou de trocar o aspersor. E aí como é uma bomba fraca, a gente já tem que parar de irrigar aqui para irrigar lá embaixo também. A gente está irrigando 3 aspersor aqui, nessa roça aqui são 6. Esse aspersor aqui é o Agrojet, o pequeno. Então quero ver se eu troco pelo menos essa mangueira já e depois trocar a bomba. Eu falei em relação de colocar os aspersor mais perto foi por causa disso aí, ó. O meio entre eles, olha o tanto que já tá bem molhado. Aqui quase parece que não molhou, entendeu? Então é uma época bem difícil de mexer por causa dessa variação de temperatura. Tem que fazer muito fungicida, tem que ficar esperto mesmo. Mas aqui até agora, moçada, essa foi a primeira roça de jiló. Aquela roça lá de baixo foi a primeira roça de jiló que eu plantei. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Da minha opinião, né? O jiló, ele é uma cultura que não é difícil de trabalhar. O que eu achei difícil nele? Os produtos, que são produtos caros, né? Mas isso aí é normal, quase toda cultura. E outra coisa também que eu achei bem difícil na cultura foi principalmente as doenças fúngicas. Antracnose, míldio, ferrugem. Essas doenças fúngicas, moçada, ela é muito difícil. Porque, por exemplo, numa área pequena igual a minha, a gente tem outra área maior lá, que as linhas é linha de 150 metros. Então, aqui tem 140 metros de linha. A gente plantou só 80 e lá pra baixo tem outra roça. Então, o que é o bom mesmo pro jiló? O bom mesmo pra cultura do jiló é você colocar o espaçamento entre linha de 1,50 m. 1,50 m, 1,40 m, que aí fica top pra você apanhar. Espaçamento que eu plantei aqui dessas duas roças é um espaçamento bem adensado. Então é bom você plantar ele um pouco mais longe para evitar essas doenças fúngicas. Mas se você puder plantar aí 1,50 m entre rua e 1 metro entre planta, fica bom demais. Eu quero ver se eu planto lá na outra roça. Exatamente por isso que eu falei para vocês que eu não tô querendo mais mexer com milho. Porque aí eu vou ter que plantar num espaçamento mais longe. E aí naquela roça minha de lá, ela é uma roça de 18 metros de largura por 150 metros de comprimento. Aí então vai dar, você vai colocar aí 10 linhas de 150 metros. Então vai dar aí 1.500 pés. Dá quase o dobro disso aqui, né? Mas eu quero testar mesmo. Quanto maior o espaçamento no jiló, eu acho melhor, moçada. Porque as doenças e a questão da apanha, né? Aquele jiló lá de baixo, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês entrando lá no meio mostrando. E o jiló lá de baixo, ele é muito ruim de apanhar e de bater veneno, porque ele foi plantado bem perto. Ele foi plantado 90 centímetros entre ruas e 80 centímetros entre plantas. Então ele ficou bem ruim de apanhar. Então aí eu quero ver se esse aqui eu plantei com 1,10 m entre rua e 1 metro entre planta. Eu acho que já vai dar uma melhorada, mas o ideal eu acho que seria aí pelo menos 1,30 m entre uma linha e a outra, para ficar bom. Porque depois que ele topa, o jiló ali, moçada, ele já tá mais ou menos dessa altura aqui, ó. Ele tá batendo no meu ombro. Tem lugar que o jiló tá da minha altura, eu tenho 1,80 m. Então o espaçamento aí eu acho que melhora muito para as doenças, para evitar as doenças, né? E também a questão, igual eu falei para vocês, de facilitar a mão de obra. Mas é isso aí, moçada. Vou ver o que eu faço aqui, se eu troco essas mangueiras, como é que eu faço. Porque tá bem ruimzinho mesmo, olha aí, tanto tá fraco. Mas tá bom, dá de molhar por agora. Só pra gente, digamos, tirar um pouco aí da pressa, né? Porque se ficar sem molhar pode ser que ia queimar um pouco desse adubo. Ou até mesmo ele dar uma amarelada, dar uma sentida. Mas é isso aí, moçada. Deus abençoe todos nós, tamo junto.